Estamos iniciando mais um programa Memória Viva. Hoje entrevistando o jornalista Osair Vasconcelos. Osair Vasconcelos é natural de Macaíba, 63 anos, jornalista e escritor. Como jornalista começou sua carreira no jornal A República, na função de repórter. Em seguida trabalhou no Diário de Natal e na Tribuna do Norte. Foi chefe de reportagem na TV Universitária, correspondente dos jornais O Estado de São Paulo e Jornal da Tarde no Rio Grande do Norte, repórter regional da Rede Globo Nordeste, diretor de redação da TV Cabugi, Tribuna do Norte e Diário de Natal, apresentador na Band Natal, fez marketing político no Rio Grande do Norte, São Paulo, Rondônia, Maranhão. Tem 3 livros publicados: Encontros Passageiros com Pessoas Permanentes, A Cidade que Ninguém Inventou e As Pequenas Histórias. E atualmente é secretário de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Como entrevistadores, os jornalistas Antônio Melo e Sávio Hacrat. Temos o prazer de recebê-lo aqui, Osair, colega Osair. Né? Obrigado, Nicolau. Uma satisfação muito grande a TV Universitária e o programa Memória Viva. E gostaríamos, e acho que os telespectadores também gostariam de conhecer um pouco a sua vida na infância, adolescência, lá na sua cidadezinha de Macaíba. Não foi lá que começou? É, exatamente, Nicolau. Eu vivi um período, né, em Macaíba que provavelmente já passou na história, né, de um período dos anos 60, 70, né, período que a vida comunitária era muito forte, né, a vida livre nas ruas, nos quintais, dos bairros mais afastados, no campo, né, era livre, era possível, sem problema de segurança, né, os relacionamentos eram muito inocentes, né, muito puros, românticos, muito românticos, né? A gente vendo da perspectiva de hoje, né, uma perspectiva de Belchior, né, no tempo que tinha galos, noites e quintais, né. Então eu vivi num período assim. Hoje a gente vê, né, um período meio idílico, romântico, e que certamente já passou na história da humanidade até, eu diria, né, especialmente no Brasil como a gente vive hoje. Essas coisas aí, esse meu período de infância, de adolescência, de começo de juventude, é exatamente o que muitos anos depois, né, eu resgatei nesse livro, né, A Cidade que Ninguém Inventou. Sim. Né? Porque Macaíba é uma coisa muito especial. Toda cidade do interior é especial, toda cidade que é nossa é especial. E Macaíba eu acho que é mais especial ainda. Né? E foi isso que eu tentei retratar nesse livro, dessa forma metafórica, né? Uma cidade que ninguém inventou. E a gente depois vai ver mais na frente, nós vamos ver os seus livros, né? Perfeito. Sua parte literária. Mas uma parte importante que eu gostaria de perguntar, Osair, a parte, por exemplo, o seu amor que você tem à literatura, às artes e ao jornalismo. Começou quando? Lá na infância? Pai, mãe, influíram? Exatamente. Começou lá na infância, né? Meu pai sempre foi um bom leitor, né? Papai comprava os jornais, o Poti, né? O gazeteiro, que era um gazeteiro famoso em Natal, ia a Macaíba aos domingos, né? Zé das Moças, né? E a primeira casa onde ele entregava o jornal era lá em casa, então eu aprendi a ler no Poti. A minha mãe era uma boa leitora, né? Meu pai e minha mãe vieram de Seridó e trouxeram de lá essa cultura da leitura. E aí eu fui tomando esse gosto, né, dentro de casa, depois com histórias em quadrinhos, gibis, os livros infantis, né? Os livros escolares, que eram os que eu menos li na minha vida, né? Sempre. Você fez o nível escolar, vamos dizer, o antigo primário você fez em Macaíba? Em Macaíba, no ginásio, no Grupo Escolar Alta de Souza, né? Que era, aliás, a casa onde nasceu Alta de Souza e que posteriormente foi derrubada para construir um prédio moderno. Deve ser um supermercado, uma coisa assim. Não, foi construída uma escola, né? Bem. Derrubaram um prédio, que é um prédio, né? Secular, né? Histórico, nasceu Alta de Souza, um casarão que funcionou como grupo, como escola, sem modificarem, né? Porque era uma mansão.
E depois, naquele acordo do MEC-Zedig, né, a modernização do Brasil, derrubaram um prédio histórico para construir uma escola no mesmo Eu lugar. chamaria de a matação do Brasil. Osair, nessa cidade aí que você viveu a infância e a adolescência, né? Eu me lembro que você, a gente já conversando, você contou algumas histórias engraçadas com amigos seus, que você conviveu nas ruas, né, jogando futebol, enfim, caçando passarinho, brincando. Lembra aí pra gente que eu acho que é importante para situar esse lado lúdico, né, da história de sua vida. Olha, a gente tinha uma turma que em Macaíba, né, para minha geração, a gente ainda é conhecido, né? Éramos eu, era Pabel e Romeu, né? Nós morávamos próximos, estudamos juntos desde o jardim de infância e a gente era uma turma que saía vivendo a vida de Macaíba, né? Eu era sem querer ser bonzinho, mas era mais quietinho, estava lá nas travessuras e tal, né? Romeu era muito inquieto, muito danado, mas o gênio mesmo assim do mal era Pabel, né? Pabel que bolava as brincadeiras. Ele tanto bolava as brincadeiras previamente, né, arquitetava e depois envolvia a gente, como ele tinha aquele estalo genial para fazer, né? Uma vez, por exemplo, a gente foi andar no mato, lá para o lado de Arvoredo e tal. Saí assim, sem mais nem menos. E aí, Pabel viu numa árvore uma gaiolinha com um passarinho, né? Aí chegou pra gente, né? Disse, ó, vocês correm menos, não sei o quê, corra aí, né? Que eu vou soltar o passarinho. Aí a gente saiu na desabalada carreira, ele pegou uma pedra e jogou no passarinho. Eita. O trabalhador rural, né, que era dono do pássaro, ouviu, correu, chegou lá, estava Pabel. E o cara já chegou, né, com um facão na mão, e você fez isso? Não, ó quem foi. Nós dois, né, lá na carreira, né. Também ficaram sérios, tem um padre Alcides, né, que era um padre conservador, mas que fazia muitas coisas, movimentava muito a cidade, mas era muito severo, muito moralista, né. E a gente ia muito, o quintal da igreja era muito grande e tal, e a gente ia para lá, aprontavam as coisas, aquelas coisas que toda criança já fez, né? Naquela época de roubar hóstia, tomar o vinho, né? Mas eventualmente também a gente pegava o sino e tocava assim, às 3 da tarde de um dia qualquer, né? E aí o padre saía e tal. Uma vez a gente ficou lá, Pabel, né? Eu nunca roubei hóstia, não. Uma espingarda, né? Eu nunca roubei hóstia, não. E ficou atirando no sino, né? Sim. Aí o padre correu, tinha um serviço de alto-falantes, né, que eu via na cidade inteira, super potente, e aí ele começou a chamar, atenção, tem aqui 3 meninos, Pabel, Osair, Romeu, não sei o quê, estão atirando, estão querendo matar o sino e tal. É uma confusão, né? Osair, dentro disso tudo aí também, quer dizer, dessa sua história de infância, né, da escola lá na Paraíba, em Macaíba, você terminou também sendo professor em Macaíba, né? Em 2 escolas lá, né? E como é essa fase aí sua como professor, né? Você viveu lá a sua infância, adolescência, e de uma hora depois passa a ser professor, passa a dar aula para alguém, a jovem, né? Primeiro é o seguinte, quando eu estava fazendo o primeiro ano do clássico no Ateneu, juntamos eu, Jacinto, Nivaldo e Maria José. Nós 4 criamos uma universidade particular, chamava-se Curso de Admissão Lavoisier, né? No caso, uma homenagem ao químico francês. Né? E a gente então dava aulas para preparar as crianças para a admissão, né? Para admissão. Para o ginásio. Aí logo também nesse período aí eu comecei a dar aula no ginásio comercial. Fui dar aula de geografia e de história que eu dava no curso de admissão. Mas eu soube que você dava aula de Organização Social e Política do Brasil. SPB. Aí assim, quando eu entrei na universidade, né, no primeiro ano, eu recebi um convite para dar aula no colégio comercial, né? Deve ter sido nível médio. O único não capitão que deu aula de OSPB. Honestamente, eu nem lembro mais o que eu dizia, mas eu procurava levar temas, né? Porque à época a comunicação ela era muito precária, né?
As escolas públicas eram frequentadas por pessoas que não tinham condições de comprar livro e tal, e eu morando na capital, fazendo jornalismo, então eu levava temas que lá demoraria muito tempo para chegar. Por exemplo, a questão da emancipação feminina, da luta das mulheres. Isso já foi na né? década de 60? Isso já... Mais, eu estava no primeiro ano de faculdade, em 1975. Sim. 75, 76, foi quando eu dei aula lá. Então eu tinha uma percepção do que significava organização social, né, e política brasileira, do modo como foi concebido, né? Então eu também não ia criar uma teoria nova da USPB, eu levava temas, né, mais mais respirados, né? Aí você, naquele tempo, viajava de Macaíba para Natal. Eu comecei a viajar de Macaíba para Natal desde que eu nasci, né? Porque é interessante, porque Macaíba tinha uma vida muito própria, né, até os anos 70, mas também muito ligada a Natal pela proximidade, né? Então, os meus pais, a minha mãe especialmente, tem muitas amigas aqui, né? E a gente vinha visitar os amigos e tal. Depois, os primeiros 2 anos do ginásio eu fiz no Salesiano. Né? E aí eu saía lá na Ribeira, Salesiano Dom Bosco. Eu saía da minha casa no ônibus, que descia em frente ao Salesiano, né, e voltava. Fazia essa longa viagem todos os dias. Era uma viagem entremeada com muitas aventuras, né? Porque tinha uma meninada assim, meninos e meninas, né, na faixa de 13, 14 anos e tal, com os hormônios fervendo. E eventualmente o motorista ia deixar na porta da casa de cada um. E não era exatamente uma cortesia, né? Mas era para entregar diretamente às pais, pelo que a gente apresentava na viagem, aprontava na viagem. E nessa idas e vindas de Macaíba para Natal, quando mais ou menos, foi nessa época que você se fixou em Natal ou foi mais tarde? Não, eu vim para Natal definitivamente no segundo semestre de 1975, no primeiro ano da universidade, da faculdade de jornalismo, né, que eu fiz aqui na UFRN. Então eu fui morar onde hoje é o IFERN, né, ali na Rio Branco, um lado da Rio Branco, outro lado da Princesa Isabel. Ali era a residência universitária, né? Era um amplo salão, dava 2 vezes esse estúdio aqui, e eram 48 beliches, portanto 96 homens, né? Para dividir também 2 banheiros e 4 sanitários, né? Foi quando eu vim para... E você estava fazendo a faculdade de jornalismo nesse período, e como nasceu exatamente o seu gosto pelo jornalismo, ou como você iniciou no jornalismo? Então, eu até uns 6 meses antes de fazer vestibular, me decidi por jornalismo, eu queria ser advogado, né? Teria sido péssimo para o direito, para a justiça e também para mim, né? Mas essa época, aí Melo conhece bem, o Poti tinha um caderno chamado Módulo 3, que era dirigido por um conterrâneo seu, Jorge Batista. Sim, né? Jorge E era um Batista. caderno de reportagem, né? Eu e Sávio, nessa época, eram meninos e tal. Então, era um caderno de reportagem, tinha abordagens diferentes, né? O que se poderia chamar de jornalismo literário, né? Os perfis, os temas que levantava, a abordagem, né? As fotografias também, era coisa completamente daquele jornalismo informativo e tal. A diagramação provinciano que se fazia, a diagramação também, né? Então eu lia, eu me apaixonei pelo módulo 3 e eu vi que aquilo era que mexia comigo, né? E não a possibilidade de vir a ser um advogado. Ou qualquer coisa, né? Então foi assim, na véspera que eu fui lá e botei, naquela época a gente fazia vestibular, botava 3 opções, de acordo com a nota você... E aí eu... Porque a gente já entrevistou aqui um jornalista colega nosso, que é o Vicente Cereja, e ele contou um pouco da história, né, do jornalismo e do Diário de Natal. E você o primeiro contato seu então foi com o Diário de Natal. E depois continuou lá no Diário? Não. Aí eu estou falando como leitor, né?
Sim, você fazia colaboração, talvez. Não, nenhuma. Só apreciava os artigos de Jorge. Eu era um leitor, né? Era um leitor. O módulo 3 era aquela coisa que apaixonava as pessoas, né? Era um jornalismo que se fazia, era um caderno que estava no Diário Natal, no Poti, mas podia estar no Jornal do Brasil, na Folha de São Paulo, em qualquer grande jornal, tal a qualidade, né? O Jorge tinha essa preocupação muito grande. Né? Ele era um grande jornalista. Que comparação você faz hoje, quer dizer, daquele tempo da universidade, do curso de comunicação que você entrou, em 75, né? Com os dias atuais? Faça um paralelo aí, enfim, dê umas pinceladas nisso aí. Pelo pouco que eu sei, o curso de jornalismo hoje ele é mais estruturado, né? Ele é mais estruturado, tem um universo acadêmico mais amplo, né? Pela disciplina que ele ensina. Eu participei há poucos dias de um seminário aqui, eu percebi isso, ele é muito contemporâneo, didaticamente falando e tal. Agora, na época que nós estudamos, né, nós fomos Melo também, porque Melo tinha já nessa época, parava e voltava, terminamos sendo colegas, embora ele já viesse lá, mas e sabe ver um pouco um ano depois de mim. Mas naquela época, a Faculdade de Jornalismo tinha uma coisa que eu espero que tenha, desejo que tenha e acredito que tenha, mas naquela época tinha de uma forma muito grande, que era a presença do jornalista de redação dentro da sala de aula. Então, eu até diria que o curso, do ponto de vista acadêmico, talvez não fosse tão bom quanto o de hoje. Mas a carga que trazia do jornalismo, você está conversando, né, por exemplo, com o Odem Madruga, foi a pessoa com que eu entendi o que era lead, porque eu lia o livro, eu entendi o que era lead, mas senti o que era lead, eu entendi e internalizei no dia que o Odem disse na sala de aula, o lead é um murro que se dá na cara do leitor. Para ele gostar. Né? Então, era essa alma do jornalismo, né, que eu acho que era a grande diferença. Não que as pessoas não se entreguem, não façam, mas você convivia com as pessoas que estavam na redação, dia a dia na trazia redação. Particularmente o cheiro da tinta e do papel. Né? No jornalismo de rádio também, de TV, né, a gente tinha as pessoas que iam da redação direto para a sala de aula. E isso fazia uma diferença muito grande. Bom, nós vamos dar uma parada agora, porque nós vamos voltar a esse assunto daqui um pouquinho. Então, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Memória Viva. Voltaremos dentro de alguns instantes.